A paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Que bom que você está aí comigo mais uma vez assistindo essa videoaula. Como eu sempre falo para vocês, para mim é um motivo de muita alegria poder estar compartilhando com você a palavra de Deus. E a aula de hoje está imperdível, nossa 8ª aula. E olha só aí essa imagem que eu já coloquei para vocês. A estátua que Nabucodonosor viu e também os animais ali de Daniel. Quem de nós já não ficou com dúvida, né? A gente pergunta às vezes para os irmãos, já ouviu falar sobre a estátua de Daniel? Você já leu lá em Daniel, capítulo 2, sobre a estátua? O que significa aquela cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, o pé de ferro misturado com barro? Ou senão a gente vê ali aqueles animais, um leão, um urso, um leopardo, um animal grande e terrível. Se nós formos lá para o Apocalipse, a gente vê a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, aí o dragão que tem 7 cabeças, 10 chifres. O que isso quer dizer? Você tem dúvida? É hoje que você vai aprender, meu irmão. Fique tranquilo, né? E eu também já peço a você que você esteja curtindo essa videoaula, que você também compartilhe com outras pessoas, né? Se tem sido bênção para você, com certeza vai ser bênção também para outras pessoas. Então você tem a liberdade, né? Compartilhe no grupo que você está, com a sua família, com seus amigos, né? Eu também peço, não esqueça de se inscrever no canal, né? Se inscreve ali, por quê? Porque daí você vai estar sempre recebendo as nossas atualizações, né? Hoje nós estamos já na nossa 8ª videoaula. Mas eu já quero aqui abrir um spoiler, um spoiler para vocês, meus amados. Eu já tenho 21 aulas em slide prontas, né? Então nós vamos falar sobre todo o Apocalipse, até a gente chegar na Nova Jerusalém. Vamos falar sobre tudo, né? A segunda metade, vamos falar sobre o milênio, vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Vai ser uma bênção. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, comente aí, fala se está sendo bênção, o que você ainda tem dúvida, pergunte alguma coisa que você ficar com dúvida, você tem a liberdade, amém? Então, meus amados irmãos, a 8ª aula sobre a estátua e os animais de Daniel, e também vamos ver o livro de Apocalipse. Então já vamos aqui para a nossa apresentação, nossa 8ª aula de hoje, e já vamos começar. Olha só, a primeira imagem que eu já queria mostrar para vocês, lá em Daniel, no capítulo 2, né? Daniel, para começar já, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele também é um livro muito profético e, assim como o Apocalipse, ele é um livro muito simbólico. Então a primeira coisa aqui que nós já vemos aqui é que lá no livro de Daniel, no capítulo de número 2, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele teve um sonho que intrigou muito ele. E aí ele mandou chamar todos aqueles sábios, aquelas pessoas os adivinhos da época, para que pudesse dar a revelação e a interpretação daquele sonho que ele teve. E quem que foi que interpretou? Daniel, né? Daniel, aquele que estava ali vivendo no exílio, na Babilônia, né? Daniel que era judeu, que foi levado cativo, né? Mas estava ali sendo fiel a Deus, né? Não se contaminou, se guardou, purificou sua vida, né? E Deus deu para ele um espírito excelente de sabedoria, de revelação, de visões. E agora então Daniel é aquele que traz a interpretação para o sonho que Nabucodonosor teve da estátua. Primeira coisa, vamos ver aqui, ó, você está vendo aqui que a estátua ela é feita de vários materiais. Primeira coisa, a cabeça da estátua ela é feita de ouro. O sonho que Nabucodonosor teve, a estátua, a cabeça era de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés aqui, ó, eles eram de ferro misturado com barro. Mas, irmão Rodrigo, o que significa cada um desses materiais aqui? Primeira coisa, a cabeça de ouro significa o Império Babilônico. Amém? A cabeça de ouro
é o Império Babilônico, que quem era o rei na época, o imperador, era o próprio Nabucodonosor. Ele era o cabeça de ouro. Mas aqui Deus estava mostrando todos os reinos que ainda viriam após o reino de Nabucodonosor. E após o cabeça de ouro, quem que foi o reino que destruiu a Babilônia? Foi o segundo império, que é o Império Medo-Persa. Por quê? Porque juntaram os medos e os persas. Então eles eram dois povos que se uniram e eles formaram um grande império. Aqui, ó, o peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa, que viria após o Império Babilônico. Só que o Império Medo-Persa também não duraria para sempre. Ele também seria destruído. E quem que foi que destruiu o Império Babilônico, o Império Medo-Persa? O Império Grego. Nós vamos ver ali Alexandre o Grande, ele que foi o grande imperador do Império Grego, ele que conquistou praticamente o mundo inteiro conhecido da época, ele foi o principal dos imperadores do Império Grego. Mas o Império Grego também caiu. E quem que destruiu o Império Grego? Foi o Império Romano. Eles pegaram ali, a gente vai ver também quem foi os imperadores que tiveram ali. E nós vamos ver que depois o Império Romano, ele também teve a queda, teve a grande queda do Império Romano, e esse império aqui que ainda vai acontecer, os pés de ferro misturado com barro. Nós vamos ver que esse império dos pés de ferro misturado com barro ainda não aconteceram. E quem que vai ser os pés de ferro misturado com barro? Vai ser o governo do anticristo. Esse vai ser então o último império e ele vai ser destruído por uma pedra, sem o auxílio de mãos, aqui como fala em Daniel 2, 34 e 35. A pedra cortada sem o auxílio de mãos. Quem que é a pedra? Quem que é a rocha na Bíblia? Jesus Cristo. Ele mesmo vai vir e vai destruir todos os impérios do mundo e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Que reino vai ser esse, irmão Rodrigo? O reino do milênio. 1000 anos que Jesus estará governando aqui na terra. Quando vai acontecer o milênio? Após a grande tribulação. Após ali a batalha do Armagedon, ali a pedra que é Jesus, ele destrói o anticristo, o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e ali então vai começar o milênio. Amém? Tá com dúvida ainda? Fique tranquilo que nós vamos tirar todas as dúvidas. Olha só. Vamos passando agora um pouquinho mais para frente. Agora, o primeiro sonho quem teve foi Nabucodonosor. Ele sonhou com a estátua. Agora Daniel também teve um sonho. E Daniel teve um sonho lá no capítulo 7. Ele teve um sonho, só que ele sonhou com o quê? Agora ele não sonhou com a estátua, mas ele sonhou com animais. Mas meus amados irmãos, o que eu já quero passar para vocês é a mesma coisa. A estátua e os animais simbolizam a mesma coisa. Como assim, irmão Rodrigo? Olha só, primeira coisa, a estátua lá tinha a cabeça de ouro. Vocês lembram que nós acabamos de ver? A cabeça de ouro, agora quando Daniel sonha, já ele não sonha com uma estátua, mas ele sonha com animais. E quando ele sonha com cabeça de ouro, com o Império Babilônico, agora ele sonha com um leão. Então, quando você lê lá em Daniel capítulo 7, que ele viu no sonho dele um leão alado, quem que é o leão alado? O leão alado também é o Império Babilônico, é o cabeça de ouro. Que aqui até está quanto tempo durou o Império, que ele durou de 606 a.C. até 539 a.C. Em 539 a.C. ele foi destruído por quem? Pelo Império Medo-Persa. E quem que é o Império Medo-Persa? Aqui, no sonho de Daniel, agora ele vira um urso. Então, o peito e os braços de prata, agora aqui quando Daniel sonha, ele é um urso. Mas esse urso, ele tem uma particularidade. Na verdade, duas coisas. A primeira coisa, dentro da boca dele, tem 3 costelas. Acho que até que esse urso é gaúcho, hein? Porque ele gosta de costela, eu gosto de costela. Mas, brincadeiras à parte, o que significa essas 3 costelas? Nós vamos ver mais para frente. Mas eu gosto de dar para você sempre
spoiler, né? O que essas 3 costelas? São 3 reinos que o urso teve que conquistar para poder tomar o poder, né? Quem que são os 3 reinos? A Lídia, a Babilônia e o Egito. Foram os 3 reinos que o Império Medo-Persa destruiu para poder governar o mundo conhecido na época. Agora, a segunda particularidade é a respeito desse urso. Se vocês verem lá, ele tem uma mão, uma pata dele, né? Uma pata. A pata dele, a pata direita está mais levantada do que a pata esquerda. O que isso significa? Que o Império Persa, que é a mão que está levantada, ele vai se sobressair ao Império dos Medos. Os Medos, eles tiveram 2 reis, agora o Império Persa ele teve mais, né? A gente vai ver que teve o Ciro e o Dario, que era Medo, agora aqui teve o Xerxes, teve o Artaxerxes, e eles tiveram mais proeminência, eles subiram mais. Então, por isso que uma pata do urso está mais abaixada e a outra está mais levantada, porque a Pérsia sobressaiu aos Medos. Amém? Então, olha só, o peito e os braços de prata da estátua agora aqui viraram o urso, com 3 costelas na boca e uma pata levantada mais do que a outra. Amém? Bênção. Podemos passar para o próximo? Olha só, agora vocês lembram que tinha o ventre, que era de qual material? Vocês lembram? De bronze. Agora, o que o ventre de bronze está simbolizado aqui? O ventre de bronze agora ele vira um leopardo. Só que olha só, o leopardo também tem algumas particularidades. Ele tinha 4 asas, leopardo alado com 4 asas, e também o leopardo tinha 4 cabeças. Quem que é o leopardo? Está aqui, ó. O leopardo é o Império Grego. Nós vamos ver ali que o principal imperador do Império Grego foi Alexandre o Grande, né? Só que ele morreu muito jovem, com 32 ou 33 anos, é o que a maioria dos historiadores falam. E ele não deixou o sucessor, assim como a Bíblia falou que ele não deixaria. O que aconteceu então? Os 4 generais dele eles pegaram e dividiram todo o Império Grego em 4 partes e cada um dele pegou uma parte. Nós vamos ver isso mais para frente agora. E esse então, a Grécia, né, simboliza o ventre de prata. E agora então, meus amados irmãos, o que faltou? As pernas de ferro. E agora lá em Daniel, ele vê um animal espantoso e terrível. Esse animal espantoso e terrível que ele vê aqui, ó, é as pernas de ferro. E quem que é as pernas de ferro? É o governo, o Império de Roma, o Império Romano. Então esse animal aqui, ele não fala qual é o animal, é um animal espantoso e terrível, que tem dentes e esmiuça tudo que ele vê, né? Esse animal, ele é o Império Romano, que são as pernas de ferro. Amém? Fechou? Daniel 2, Daniel 7, tranquilo? Podemos passar? Vamos seguindo. Olha só, agora tem uma terceira visão. Daniel capítulo 2 é a estátua. Daniel capítulo 7 são 4 animais. O urso, o leopardo, o leão, o urso, o leopardo e o animal grande e terrível. Nós já vimos esse. Agora aqui nós temos uma outra visão de outros animais. E olha só, qual que é a visão agora que nós temos aqui em Daniel capítulo 8? Em Daniel capítulo 8, ele tem a visão de um carneiro de 2 chifres. Um carneiro de 2 chifres e um bode com um único chifre. Um carneiro de 2 chifres e um bode de único chifre. Olha só o que é interessante. Quem que é esse carneiro de 2 chifres aqui, ó? Nós já vimos ele na passagem anterior. O carneiro de 2 chifres é na estátua. Ele está representado pelo peito e os braços de prata, que é quem? O Império Medo-Persa. Os medos e os persas. Então o carneiro, ó, um chifre a Média e o outro chifre a Pérsia.
Então, o carneiro aqui representado, ele é a Medo-Pérsia. Agora, esse aqui é muito interessante, meus amados. Esse aqui que eu gostaria de chamar um pouco mais a atenção de vocês. O carneiro ali, ele é atacado por um bode. Só que o bode, olha só, ele tem um chifre aqui, ó, que é muito grande. Ele tem, né, parece até um unicórnio, né, que o pessoal chama. Só tem um chifre. E quem que é esse chifre? Primeiro, quem que é o bode? O bode é o Império Grego. Quem que é o Império Grego na estátua? É o ventre de bronze. Quem que é o Império Grego dos animais? Vocês lembram? É o leopardo. O leopardo tem quantas cabeças? 4 cabeças. Não um leopardo normal, né? Mas o leopardo ali da visão, ele tem 4 cabeças e tem 4 asas. Mas, irmão Rodrigo, o que essas 4 cabeças simbolizam? Se vocês forem ver lá, ó, quando ele bate aqui, que ele destrói o carneiro, depois desse chifre aqui, saem 4 chifres no lugar. E é isso que eu queria falar para vocês. Esse chifre grande aqui, ele é o Alexandre o Grande. Como eu acabei de falar, ele morreu muito jovem e ele não deixou sucessor. Então, após a sua morte, o reino dele é dividido em 4 partes. E quem que assume as 4 partes? Os seus generais. Aqui até eu tenho a imagem, ó. Um dos quatro chifres, dos 4 generais, foi Ptolomeu. Outro foi o Cassandro. Outro foi o Lisímaco. Outro foi o Seleuco. E aqui tem uma coisa interessante, né? O Império Grego, ele acontece no período interbíblico, né? Ali nos 400 anos de silêncio. Então a gente não tem referência muito de quem eram aqueles reis. Mas se nós formos ver na história, nos livros históricos, o que eles falam? Que lá do Seleuco, ele pegou também e ele foi destruído. Por quem? Por Antíoco IV Epifânio, né? E esse homem aqui, ele foi terrível, o Antíoco IV Epifânio. Por quê? Porque ele profanou o templo lá em Jerusalém. Né? Os historiadores falam que ele sacrificou um porco no altar. Né? Esse homem aqui, ele prefigura também o anticristo. Né? O anticristo também vai fazer isso mais para frente, mas o Antíoco IV Epifânio, ele foi uma pré-figura de Satanás lá no Antigo Testamento ainda, um pouco antes de Jesus, 170 anos mais ou menos, como fala aqui, ó, aproximadamente 175 a.C., né, ele profana o templo. Então aqui tá, ó, o bode, que é o Império Grego, o chifre grande, Alexandre o Grande, e ele virou 4, depois que ele morre, vira então o Cassandro, o Lisímaco, o Seleuco e o Ptolomeu. E eles também estão lá na estátua. E também estão nos outros animais. Amém? Tranquilo até aí? Então aqui nós vimos o quê? Os animais de Daniel. Né? Então agora, se você tinha dúvida sobre a estátua, sobre ali quem que era o leão, quem que era o urso, quem que era o leopardo, quem que era aquele animal grande e terrível, agora aqui novamente o bode, né, simbolizando o Império Grego, aqui o carneiro simbolizando o Império Medo-Persa. Então agora você vê o bode quando ele morre, né, que ele quebra o chifre, que ele perde o poder, que Alexandre o Grande se torna em 4 reis. Um daqueles reis ali que estavam governando foi também destruído, foi derrotado pelo Antíoco IV Epifânio, que foi um imperador terrível, ele fez várias abominações contra o povo de Deus. Então você já sabe, amém? Olha aí que benção, né? Deus é bom, meus amados. Vamos seguindo agora. Agora nós vamos sobre a explicação, né? Agora eu gostaria de falar sobre cada um deles, né? Eu queria falar para vocês quem que foi os reis, né, aqueles que a Bíblia fala. Por quê? Porque ainda tem outros, né, mas eu gostaria de pegar um pouco do que a Bíblia fala, quem que foram os reis. E o primeiro, então, como nós já vimos, a Babilônia, que é quem? É o cabeça de ouro da estátua lá de Nabucodonosor, ou também ele é o leão alado. Quando já tem o sonho de Daniel no capítulo 8, não teve animal representando a Babilônia. Né? Aquele carneiro representava a Medo-Pérsia e o bode representava o Império Grego. Então em Daniel 8 não tem representação sobre o Império Babilônico.
E quem que é ali os reis, ó, que a Bíblia fala, né? O Nabopolassar, ele é quem? O pai de Nabucodonosor. Depois veio Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor ele está em vários lugares na Bíblia. Se você for lá ver em Daniel capítulo 1, versículo 1, Daniel 2, 1, Daniel 3, 1, Daniel 4, 1 e mais outras referências também em outros livros, né, do Antigo Testamento fala sobre Nabucodonosor. Após ele então vem Nabonido e depois de Nabonido vem Belsassar, né, que foi o último rei do Império Babilônico antes dele ser destruído. Então aqui está alguns, talvez pode ser que tenha mais algum nesse meio, mas aqui é os mais conhecidos. Depois disso então vem a Média. Como eu falei para vocês, o urso ele tinha uma pata mais baixa e a outra pata mais alta. A pata mais baixa era quem? A Média, né, que era os Medos. E quem que representa o animal era o urso, ou senão o peito e os braços de prata. Esse é quem? A Medo-Pérsia. E olha só, qual que são os reis, né, da Medo-Pérsia? Né, é o rei Ciro, como vocês forem ver lá em Daniel no capítulo 10, versículo 1, fala sobre o rei Ciro. E também tem lá o rei Dario. Né? Se vocês forem ver o rei Dario, é aquele rei que quando Daniel estava lá governando, né, sobre aquelas 120 satrapias, né, ele estava ali como um dos 3 presidentes, e agora aqueles outros tiveram inveja e pediram para o rei fazer um decreto, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Né? Naquele momento quem estava governando era o imperador Dario, que ele era Medo. Agora vamos para os persas. Uma coisa, ó, esse aqui é o mesmo império. Amém, meus amados? Eles se juntaram, a Média com a Pérsia, mas eles formaram o único império. E aqui, ó, agora nós vamos ver quem que são os reis persas. A primeira coisa, a Pérsia, ele era o urso, só que era o urso, a pata alta do urso. Quem que são os reis, ó? E também, né, como eu falei, o peito e os braços de prata, o rei Xerxes. Só que na Bíblia ele também tem um outro nome, que ele é mais conhecido como rei Assuero, que vocês lembram lá, né, da rainha Vasti, que ele deu a festa, ela não quis ir, né, tudo aquilo que Deus já estava planejando ali. Aí então veio Esther, tem Mordecai ou Mardoqueu, né, e tem toda aquela história no livro de Esther, que é uma história muito linda. Se você não leu, leia lá que você vai ser edificado, é uma bênção. Depois nós temos quem? O rei Artaxerxes. Quem que é esse rei Artaxerxes? Esse rei é do tempo de Neemias. Vocês lembram que Neemias ele veio, né, ele estava lá na cidadela de Suzã, na Pérsia, quando o rei Artaxerxes governava. Neemias era copeiro do imperador Artaxerxes, né, ele que bebia o vinho ali antes de dar a bebida para o imperador, né, ele era homem de confiança, né, e o rei Artaxerxes foi aquele que liberou, ele que deu o decreto para que Neemias podia ir e reconstruir os muros de Jerusalém, né, para reconstruir a cidade, né, para reedificar a cidade, né, também começando as 70 semanas de Daniel, mas aí é para uma outra aula. Depois, como eu falei para vocês, ó, o urso ele tinha 3 costelas na boca, que eu dei o spoiler, vocês lembram? Né, vocês pegaram o spoiler ali? Então, quem que eram as 3 costelas? Era o reino de Lídia, a Babilônia e o Egito. Por quê? Porque o Império Persa, eles destruíram a Babilônia, né, o Belsassar, também destruíram o Egito e destruíram o reino da Lídia. Eles destruíram esses 3 reinos e formaram um grande império. Amém? Alguma dúvida até aí? Não, né? Vocês são inteligentes, eu sei disso. Olha só, agora vamos para a terceira parte da estátua, que é a quem? Quando nós vemos lá na estátua, ele é o que? É o ventre de bronze. Ou senão, ele também é o leopardo de 4 cabeças, ou senão ele é... Olha só, deixa eu voltar aqui. Em Daniel capítulo 2, a Grécia é o ventre de bronze. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7, ele é o leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Daniel capítulo 8, ele é o bode com aquele chifre maior, que simboliza Alexandre o Grande, que depois ele vai morrer, não é destruído, né? Ele morre, e quando ele morre não deixa o sucessor, e os 4 generais, eles assumem o reino e dividem em 4 partes, que são quem? Está aqui, ó, o Cassandro, Lisímaco,
o Seleuco e o Ptolomeu. E nós vimos ainda, né, que o Ptolomeu, ele foi o quê? Ele foi derrotado ali por Antíoco IV, o Epifânio, né, que foi aquele que profanou o templo, né? Está aqui em Daniel, no capítulo 8, versículo 9. Depois você pode ler também para tirar suas dúvidas. Amém? Agora vamos ali para o penúltimo império. Quem que faltou? Olha só, o penúltimo, ele também não está em Daniel capítulo 8. Ele só está em Daniel capítulo 2, na estátua, e em Daniel capítulo 7, sobre os animais. Quem que é o penúltimo reino, então? É o reino romano, né? Roma, que é quem? As pernas de ferro, ou o animal terrível. E nós vamos ver lá em Apocalipse que ele também é simbolizado por o quê? Por um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, ó, o Império Romano em Daniel, ele é um animal grande e terrível. Lá em Apocalipse, ele também é simbolizado por quem? Pelo dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Como eu falei para vocês, o livro de Daniel, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Porque ele tem muitas profecias e também tem muitas simbologias, assim como o livro de Daniel. E vamos passando agora para o último, né? O último reino que ainda vai vir antes do governo de Jesus no milênio. Quem que é o último? Como eu falei para vocês, tem as pernas de ferro misturado com barro, mas porém lá embaixo, o que que nós temos? Os pés. E um detalhe, nossos pés, né, na maioria dos casos, ele tem 10 dedos. E isso também tem um simbolismo. Por quê? Porque lá nós vamos ver que o animal de 7 cabeças, ele tem 10 chifres. E nós vamos ver depois isso, que esses 10 chifres simbolizam o quê? 10 reis que vão ter o governo durante o governo do anticristo. Eita, irmão Rodrigo, o anticristo é o anticristo, que vai acontecer quando? Na grande tribulação. Esse reino aqui, ó, ainda não aconteceu. Todos esses aqui já passaram, né? O Império Romano ainda tem ainda, né? Ainda está lá na Itália, vemos lá. Mas agora nós vamos ver aqui, ó, que vai vir um último governo que vai sair do Império Romano, que vai ser o governo do anticristo. Mas na nossa próxima aula, a 9ª aula, nós vamos falar só sobre o governo do anticristo, né? Vai estar imperdível, vai ser uma benção. Então, desde já fica igual eu, que eu já estou ansioso, já estou estudando, e vai ser uma benção. Então, o último governo que vai vir, o último governo humano, vai ser o governo do anticristo, que representa lá os 10 chifres. E tem mais um detalhe ainda que eu queria passar para vocês. Quando aquele animal grande e terrível lá, que simboliza o Império Romano, que ele tem 10 chifres, tem um chifre dele que vai sobressair e vai derrubar 3 chifres. Olha só, vamos voltando aqui. Em Daniel, ele é um animal grande e terrível, que tem 10 chifres. Quando um daqueles 10 chifres vai sobressair, que é quem? O anticristo. E quando ele sobressair, ele vai derrubar 3 chifres, que vai ser quem? 3 reis, né? Quem são os 3 reis? Eu não sei, né? Talvez seja a China, talvez seja os Estados Unidos, talvez seja o Japão. Não sei qual que vai ser que ele vai destruir, né? A gente não sabe, a Bíblia não fala sobre isso, mas fala que ele vai destruir 3 reis para poder sobressair e governar sobre todo mundo. Amém? Vamos passando aqui, né? Agora nós já esgotamos ali os animais de Daniel. Vamos agora para o Apocalipse. O Apocalipse, que é o nosso carro-chefe aí, que é o nosso livro que nós mais estudamos, né? Que é o livro que é uma bênção. Agora, Apocalipse, capítulo de número 13. Lá em Apocalipse, capítulo de número 13, se você for ler, vai falar sobre o quê? Olha só. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Apocalipse, ele foi escrito por João, né? Ele é o discípulo amado, estava ali exilado na ilha de Patmos, aproximadamente no ano de 95 depois de Cristo. E agora nós vemos aqui então ele escrevendo o livro de Apocalipse, né? Lá no capítulo 13 ele fala assim, ó: vi emergir do mar, né? O mar aqui representa as nações. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Olha só, vocês lembram que lá o animal
o que simboliza o Império Romano, ele tinha 10 chifres, e agora aqui esse animal também tem 10 chifres, e a estátua lá embaixo, que simboliza os pés, 10 dedos, é a mesma coisa. Quando você lê lá os 10 dedos de ferro misturado com barro, quando você lê o animal lá do capítulo 7 de Daniel, que ele tem 10 chifres, e quando você olha aqui agora em Apocalipse, capítulo 13, que ele também tinha 10 chifres, é a mesma coisa. Esse vai ser o quê? Vão ser 10 reinos, que vai ser da onde? Do governo do anticristo, que ainda vai acontecer muito em breve. E olha só outro detalhe aqui, ó. E esses 10 chifres, eles tinham 7 cabeças. Mas, irmão Rodrigo, o que são as 7 cabeças? As 7 cabeças são 7 reinos. No próximo slide aqui eu vou passar para vocês cada um dos 7 reinos, né? Mas já posso até adiantar, né? Como eu gosto de... Vamos dar o spoiler aqui para vocês, né? Quem que são os 7 reinos? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o último que vai ser o governo do anticristo. Eles são as 7 cabeças. Nós vamos ver no próximo, nós vamos falar sobre isso. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aqui, ó, está o animal. Olha só, esse animal aqui, né, essa pessoa que desenhou fez aqui, ó, que ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Mas olha só, vamos ver um detalhe. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Olha só. Quem que é o leopardo? Vocês lembram do leopardo? Já acabamos de falar, né? O leopardo ele simboliza o Império Grego. E tinha pés como de urso. Olha só, como eu falei para vocês, ó. Quem que é o pé mais alto? A Pérsia. E esse mais baixo? Os Medos. Os pés de urso é quem? A Medo-Pérsia. Então já temos aqui a Grécia, a Medo-Pérsia e o que mais? E a boca como boca de leão. Quem que é o leão? O Império Babilônico ou o cabeça de ouro. E deu-lhe o dragão. Quem que é o dragão, meus amados? O dragão, a Bíblia fala que ele é a antiga serpente, ou seja, quem? O diabo, Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder. Para quem que o dragão vai dar o poder? Ele vai dar o poder para o anticristo. Isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, a besta que emerge do mar é o anticristo, né? Que ele vai vir de todos aqueles governos. Ele vai ter um pouquinho de cada governo, né? Vai ter um pouco do Império Babilônico, um pouco do Império Grego, um pouco do Império Medo-Persa. Ele vai ter um pouco de cada um dos governos. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade, né? Aqui está, ó, Babilônia, né? Está aqui representado a cabeça do leão, a Medo-Pérsia, os pés do urso, a Pérsia e os Medos, o leopardo alado, está aqui o leopardo, né? Só que porém aqui ele tem 10 cabeças e não 4. E por último, aquele animal grande e terrível que tem 10 chifres, que estão aqui, ó, os 10 chifres, que também são, que nós também podemos falar, que são os 10 dedos da estátua, que é o quê? O ferro misturado com o barro, que nós vamos ver também na aula que nós vamos falar sobre o anticristo. Vamos ver o significado do ferro e também o significado do barro, amém? Vamos passando aqui, e olha só, o último animal que eu gostaria de falar com vocês hoje, ele também está em Apocalipse capítulo 13, e quem que é esse último animal aqui? A besta que emerge da terra. Em Apocalipse capítulo 13, meus amados, tem 2 animais. A besta que emerge do mar, que é quem que nós acabamos de ver, é o anticristo. E nós vemos agora aqui que também tem lá a besta que emerge da terra. Só que a besta que emerge da terra, ela tem apenas 2 chifres. Quem que é a besta que emerge da terra? É o falso profeta. O anticristo. É também um spoiler da próxima aula que nós teremos. O anticristo, ele vai ser o representante pelo governo político do mundo. Também vai ser o representante da economia, né? Ele que vai ter toda a resposta para todos os problemas do mundo. Ele vai ser como se fosse o Messias para Israel. Esse é o anticristo, mas ele não vai estar sozinho. Ele vai ter alguém que vai estar ajudando ele, que vai ser o líder da religião falsa, da grande meretriz,
que vai ser quem? O falso profeta. Vai juntar o quê? A religião com a política. E quem que vai ser o responsável por a parte religiosa no governo do anticristo? Vai ser o falso profeta. Nós teremos uma aula também só sobre o falso profeta. Vamos passando aqui agora, como eu falei para vocês, as 7 cabeças daquele animal que é quem o anticristo simbolizam 7 reinos. E esses 7 reinos são os 7 reinos que governaram sobre o povo de Israel. Como eu falei para vocês, na 6ª aula, nós devemos estar olhando para a figueira. Quem que é a figueira? É o povo de Israel. E o povo de Israel, que ele é a nossa bússola, ele que nos orienta, que nos norteia, o povo que Deus escolheu desde lá de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus escolhe Abraão, de Abraão vem Isaac, Isaac vem Jacó, de Jacó vem José, José vem para o Egito, e ali começa o povo de Israel. Então, o povo de Israel, ele que nós devemos ver. Então, aqueles 7 cabeças são 7 reinos que o quê? Que governaram sobre o povo de Israel. Quem foi o primeiro povo que governou sobre o povo de Israel? Foi os egípcios. Lá na época de Moisés, Moisés teve que libertar o povo dos egípcios, foram com José para o Egito, porém começaram a ser perseguidos. Então a primeira das 7 cabeças são os egípcios, que não é representado por animal e também não é representado na estátua. O segundo foi a Assíria. Aonde que a Síria está na história? Nós vemos lá que tem o reino, ele tem o reino unido, o reino de Israel, que começa com quem? Saul, o primeiro rei, depois vem Davi e depois vem Salomão. Depois de Salomão, o reino é dividido, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Essas tribos do norte, elas são destruídas em 722 a.C. pela Assíria, O imperador assírio, ele destrói o reino do norte. Então, ele é a 2ª cabeça. Depois passamos para a 3ª cabeça, esse sim já vimos hoje, que é o quê? A cabeça de ouro da estátua, que é quem? O Império Babilônico. Agora, a 4ª cabeça é o Império Medo-Persa. O urso, que nós vimos ali, o carneiro de 2 chifres, ou o peito e os braços de prata, é o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, quem que vem? O Império Grego, com Alexandre o Grande, depois daqueles 4 generais, o Cassandro, o Lisímaco, o Ptolomeu, nós vemos ali também o Antíoco IV Epifânio, todos aqueles 4, não são imperadores, mas aqueles 4 reis que tiveram ali, depois dele, que dividiram aquele reino em 4 partes. Depois dele vem o Império Romano, e por último, quem que vai ser? Lá que nós vimos aquele animal grande e terrível, ou os 10 dedos da estátua, que vai ser quem? O governo do anticristo. Esse aqui vai ficar mais fácil ainda de você entender. Olha só, meu amado, aqui está um resumo de toda a nossa aula de hoje. Olha só que benção esse slide aqui, dá para nós entendermos tudo aquilo que nós vimos até agora. Aqui, esse animal aqui, ele é o dragão. Nós vimos ali agora que ele tem quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres. A primeira cabeça aqui, que está lá em Apocalipse no capítulo 13. A primeira cabeça é o Egito. A segunda, a Assíria. A terceira cabeça, ela já é representada pelo leão alado em Daniel 7 e pelo cabeça de ouro, que é o Império Babilônico. Nós vimos ali Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonido, Belsazar, todos eles são da Babilônia, que é a terceira cabeça. Vamos agora para a 4ª cabeça, que é quem? O Império Medo-Persa, ou seja, o peito e os braços de prata, o urso com as 3 costelas que vocês já viram, Lídia, Egito e Babilônia, ou senão o carneiro de 2 chifres. Essa é a 4ª cabeça, ou o 4º reino. Agora passando, o 5º é o Império Grego, ou seja, o ventre de bronze, ou o leopardo de 4 asas e 4 cabeças, ou o bode, que ele tem um chifre grande, que é Alexandre o Grande, ou senão depois aqueles 4 pequenos que vieram depois dele, aqueles 4 imperadores,
que é a quinta cabeça, agora temos o sexto reino, que é o quê? O Império Romano, ou seja, as pernas de ferro, ou senão aquele animal espantoso e terrível lá de Daniel capítulo 7, ou senão a sexta cabeça do dragão. E por último, meu amado irmão, aquilo que ainda vai acontecer, que vai ser o quê? O governo do anticristo, ou seja, a sétima cabeça. Qual que é a particularidade desse governo? 10, é o número 10. Os 10 dedos, ferro misturado com barro, os 10 chifres do animal grande e terrível, ou os 10 chifres do dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Amém, meus amados irmãos. Agora vocês já sabem de tudo. Olha aí que benção. Meu amado, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, né, para que mais pessoas possam saber. Olha só quanta informação tivemos aqui na aula de hoje. Eu espero que tenha sido bênção para a tua vida, né, que Deus continue te abençoando, né? Vamos continuar juntos aprendendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.